O período entre o desmame e a entrega do animal para o abate é um dos períodos mais críticos dentro da criação de ovinos. Se o seu cordeiro trava, não ganha mais peso depois que ele sai do pé da mãe, você está gastando comida, está gastando tempo, está comendo seu lucro com um animal que não está te dando retorno. Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você pode fazer um manejo de recria, como que você pode ter animais bons para engorda e diminuir o tempo de engorda para você conseguir chegar a 36, 40 quilos no menor tempo possível, com carcaça de qualidade e mais lucro para você. Se você quer eficiência no ganho de peso dos seus animais, então fica aqui comigo, porque esse vídeo é para você. Mas antes de eu entrar no assunto, deixa eu me apresentar, porque sempre tem gente nova chegando aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais de qualidade, com bom desempenho, baixa mortalidade, para você ter mais retorno com o seu rebanho. E se você é criador de ovinos e você quer saber mais sobre a criação, então deixa o seu like aqui para me incentivar a continuar fazendo vídeos para você. Se inscreva no meu canal e ative as notificações. Assim você sempre vai ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Toda semana eu solto vídeos novos. Então vamos lá. Para a gente falar sobre ganho de peso, sobre engorda de cordeiros, sobre entrega de animais para abate, um bom desempenho, carcaça de qualidade, num curto espaço de tempo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Porque um animal que chega pronto, num tempo assim, num tempo adequado, com uma boa carcaça, ele teve toda uma vida passada que influenciou nesse resultado. E isso é muito importante, que tem que ficar muito claro na cabeça de um criador. Um animal que chega bem num abate, ele teve uma vida anterior boa, ou seja, ele teve todo um cuidado desde o nascimento até ele chegar ali ao abate. Por isso que às vezes num lote a gente tem tanta diferença entre um animal que ganha peso, desempenha muito bem, e outro animal que fica travado, não se desenvolve. Porque o que aconteceu na vida dele até ele chegar a esse ponto influencia diretamente no desempenho desse animal. Então, para ter uma engorda de qualidade, para ter lotes bons, com bom desempenho, com menos tempo possível para chegar no peso de abate, você tem que trabalhar toda a vida do cordeiro desde o nascimento. Na verdade, desde a escolha da mãe para colocar na monta, os cuidados com ela para que ela entre na monta numa condição adequada, para que ela tenha uma gestação de qualidade, porque a gestação vai influenciar diretamente na qualidade do cordeiro que vai nascer, e os cuidados desde o nascimento até o desmame do cordeiro são fundamentais para que você tenha resultado com a engorda de cordeiros. Você pode perceber na sua criação que aquelas mães que criam mais magras, mais fracas, vão criar cordeiros mais fracos. Esses cordeiros vão ter um desenvolvimento menor, vão ser desmamados mais leves e são cordeiros que demoram muito mais para chegar num peso de abate, porque toda essa fase influenciou no resultado final. Então não é só raça, não é só cruzamento que vai influenciar no potencial de ganho de peso do cordeiro, mas sim o manejo, desde a escolha da mãe para colocar na estação de monta, da gestação da mãe, os cuidados com ela durante a gestação, do momento do parto, dos cuidados do parto até o desmame com esse cordeiro. Mas hoje eu vou falar de 4 pontos muito importantes para que você tenha resultado com ganho de peso, com desempenho desses cordeiros até o momento do abate. O primeiro ponto que eu vou falar hoje é o desmame estratégico. Muita gente me pergunta qual que é a idade ideal para desmame. O desmame ele não pode ser feito apenas por idade. A gente tem que levar em conta 2 situações: idade do cordeiro e peso do cordeiro, desenvolvimento dele. E é um momento muito crítico na vida do cordeiro, é um momento estressante, ele está passando por um estresse, ele está sendo separado da mãe, tirado do local onde ele era criado para ir para um outro local. Isso gera um estresse muito alto, isso gera uma produção de cortisol muito alta, esse animal fica sem se alimentar bem, se ele não tiver adaptado com a alimentação que ele vai receber, ele vai passar alguns dias se adaptando, tudo isso leva à perda de peso. E um animal que perde peso no desmame leva 30 dias para recuperar esse peso que perdeu. Então, quando você fala de desmame de cordeiro, ele tem que ter um peso mínimo para desmame. E esse peso mínimo, a gente fala de 15 quilos. É o peso mínimo. Aqueles que pesam menos de 15 quilos não devem ser desmamados. E aqueles que pesam de 15 quilos para cima podem ser desmamados. E quando que eu vou fazer isso? O ideal é que você espere pelo menos 60 dias. Eu gosto de desmames um pouco mais tardios, entre 75 e 90 dias, mas isso depende de como que é o esquema de produção da criação. Se é com intervalo de partos mais curtos, se é com intervalo de partos mais longos.
Mas um animal que é desmamado muito cedo, ele vai sofrer mais os efeitos do estresse, ele vai sofrer mais a perda de peso, ele é um animal que vai ficar com a imunidade mais comprometida, pode adoecer logo após o desmame. Por isso é muito importante levar em conta não só a idade do desmame, mas também o peso, o desenvolvimento desse cordeiro. E para facilitar o animal que vai para a engorda, o ideal é que ele já venha consumindo ração desde o nascimento, que a gente chama de creep feeding, que é a alimentação exclusiva do cordeiro. Assim, ele já está adaptado com a ração. Quando você desmamar, se for colocar esse cordeiro na engorda diretamente na ração, ele já tem adaptação, ele só continua consumindo. O estresse dele é muito menor, a perda de peso dele é muito menor, é um animal que já está adaptado àquilo que vai comer, você consegue melhor desempenho. Segundo ponto que eu quero falar aqui após o desmame, eu faço recria no pasto ou faço confinamento? Existem as duas opções e isso vai de acordo com a propriedade. São dois caminhos que podem ser escolhidos. Se o animal for direto para confinamento, o tempo para ele chegar no peso final vai ser muito menor. Você consegue ganhar tempo com isso. Se o animal for para o pasto para depois ir para o confinamento, você perde o efeito da adaptação da ração. Esse animal vai ganhar um peso num período mais longo até chegar no momento de você fechar esse animal para confinar e terminar ele para o abate. Pode ser feito recria pasto? Pode, mas é importante saber que para ter uma recria de qualidade a pasto, você tem que ter pasto de alta qualidade. Um animal que sai do peito da mãe consumindo um alimento de alta qualidade, que é o leite, se ele tivesse no creep feeding consumindo ração mais leite, ele tinha um alto nível nutricional sendo oferecido para ele. Quando ele passa simplesmente para o pasto, se for um pasto de baixa qualidade, isso vai fazer com que ele perca peso, com que caia a imunidade, você está mais susceptível à verminose. Então, para isso funcionar, o pasto precisa ser de alta qualidade. O que é um pasto de alta qualidade? É um pasto bem manejado, que esteja no ponto certo, não pode ser muito passado, não pode ser um pasto muito raspado, muito baixo. Tem que ter qualidade nesse pasto. E quando a gente fala de qualidade de pasto, muita gente pergunta qual que é o melhor pasto? O melhor pasto é aquele que você maneja melhor. Níveis nutricionais entre uma espécie e outra de pastagem existe. Alguns têm 8% de proteína, outros têm 12% de proteína, outros têm 14% de proteína, mas essa quantidade de proteína só vai ser verdadeira, só vai ser disponível para o animal se você tiver um bom manejo de pastagem. Não adianta ter pasto rapado para o animal, que isso não tem qualidade. Não adianta ter um pasto velho, passado, fibroso para o animal, que isso não tem qualidade. Você tem que fazer o manejo da pastagem, rotação de piquetes, para que o pasto esteja numa qualidade que vá oferecer aquela quantidade de proteína para o cordeiro. Tem condições de fornecer volume e qualidade para os animais. Agora, uma coisa tem que ficar clara: quando o animal vai para recria a pasto, ele vai ter que pastar, então ele gasta energia, aquilo que ele está consumindo ele está gastando na sua movimentação, vai levar mais tempo para ele chegar no peso. E quando você coloca ele em confinamento, direto do desmame para confinamento, esse animal caminha menos, então ele gasta menos energia. Aquilo que ele consome, ele consegue converter totalmente em músculo e gordura de acabamento, porque ele está consumindo pouco nas atividades do dia. É um alimento de uma qualidade maior, então você consegue que ele tenha um desempenho maior. Ele não passa pela mudança brusca de alimento, principalmente se ele vem de uma alimentação do CRIP, que é uma ração que ele já recebia, e ele passa para a ração de confinamento, para uma engorda. Ele já teve adaptação para consumir ração. Então, aquilo que ele está consumindo está focado 100% no desenvolvimento, no ganho de peso, no ganho de massa, no ganho de carcaça. E assim você otimiza, você diminui o tempo para ele chegar no peso final. Agora, uma coisa é muito importante de ser dita. Um confinamento, ele é um desafio sanitário muito grande para o animal. Então, um animal que fica confinado, ali está confinado o animal, estão confinadas as bactérias, estão confinados os fungos, estão confinados os vermes. Então, se você não tiver um controle sanitário sobre esse ambiente onde o animal está, o desafio que ele sofre ali com essa quantidade de micro-organismos que podem estar ali dentro, podem causar surtos e mortalidade dos animais. Então, quando o animal está confinado, se você não tiver um bom controle sanitário, você tem possibilidade de ter surtos de doenças dentro da criação. Assim como num confinamento a gente tem mais disputa por coxa, disputa por espaço, porque os animais estão num local menor, então eles vão disputar mais o alimento. Então, se você não tiver espaço suficiente para todo mundo, para que não haja disputa na alimentação, você sempre vai ter alguns animais que ganham mais peso e outros animais que vão ficando refugos, que não conseguem chegar no coxo. Então, a dimensão do local tem que ser também muito bem planejada. E aí, falando em coxa, eu entro num terceiro ponto quando a gente fala de ganho de peso para terminação.
que é a nutrição, que é um ponto essencial, uma nutrição estratégica para esse animal desenvolver, para esse animal ganhar peso. E quando a gente fala em nutrição, em alimentação, em engorda de animais, a gente tem que pensar em energia, proteína, minerais, porque o conjunto vai fazer com que o animal ganhe peso. Se eu der só energia para o animal, ele não vai ganhar peso. Se eu der só proteína para o animal, ele não vai fazer acabamento. Se eu der só minerais para o animal, ele não vai ganhar peso e acabamento. Então eu preciso ter uma nutrição balanceada, é isso que a gente chama de balanceamento. Tem que estar tudo equilibrado para que o animal consiga desempenhar, consiga ganhar músculo, consiga ganhar gordura de acabamento, consiga utilizar aquilo que está consumindo para desenvolver. Então, um erro muito comum, e eu já vi várias e várias e várias vezes, é o criador engordar cordeiros com milho. Dá só milho para os cordeiros. Milho é um alimento excelente, mas é um alimento que é rico em energia, é pobre em proteína, é rico em fósforo, pobre em cálcio. Ele tem um desbalanceamento de minerais e ele tem mais energia, menos proteína. O que vai acontecer com isso? O animal demora muito para ganhar peso, porque a energia não vai formar músculo, a energia forma gordura, então é um animal que fica menos massa muscular, deposita gordura precocemente, então é um animal que acaba ficando com uma carcaça mais gorda e menos musculosa, mas demora mais para chegar no peso. Tem um risco muito grande de desenvolver acidose em função dos carboidratos que tem no milho. Então, é um animal que pode estar com uma doença metabólica, que é a acidose, que pode inclusive matar o animal. Pode desenvolver cálculo renal em função do desbalanceamento entre cálcio e fósforo. Então, uma engorda só com milho é uma roleta russa. Em algum momento você vai ter perda de animal, você vai ter perda no desempenho e isso acaba te dando prejuízo. Por isso, na engorda de animais, você tem que pensar no balanceamento. Você tem que atender proteína, energia, minerais. Inclusive, eu tenho um e-book com 20 fórmulas de ração, usando ingredientes bem diferentes para poder atender todas as regiões do Brasil, num precinho muito baixo, onde eu tenho 3 videoaulas que eu ensino como fazer essa ração, como preparar essa ração, para que você possa utilizar isso para engorda de cordeiros, para o cripe de cordeiros, para ovelhas prenhas, para ovelhas em lactação, para reprodutores, com todos os cuidados para que você tenha um bom desempenho. Se você quer saber fazer uma boa ração para os seus cordeiros, fazer na sua propriedade, então vê aqui na descrição do vídeo, tem um e-book com 20 fórmulas de ração para te ajudar nesse sentido. E o quarto item que eu queria chamar a atenção aqui hoje é o monitoramento de peso, o acompanhamento do ganho de peso. Quem não pesa, quem não tem dados, não tem gerência sobre o que está acontecendo. Então você não sabe se esses animais estão ganhando peso, se estão se desenvolvendo bem, fica só no olhômetro, só no achismo. Você tem que ter uma balança para pesar os cordeiros. E não precisa comprar uma balança específica se você não tem condições agora. Aquelas balanças antigas de sacaria, com os pezinhos que a gente coloca, você pode pesar cordeiros dessa forma. Eu pesei assim por muito tempo. É só você fazer um corredorzinho, encaixar essa balança, fazer uma grade que fique ali em cima da balança. Vai demorar um pouquinho para você pesar um por um, mas você consegue fazer isso para poder ter dados, para poder gerenciar o desenvolvimento dos seus cordeiros, saber se a ração está dando um bom desempenho, saber o peso de entrada desses animais no confinamento, saber o peso de saída dos animais no confinamento, saber o peso de desmame desses animais para saber quais são as melhores mães. Uma balança te traz muita informação numa propriedade, faz com que você mude a qualidade das suas matrizes se você analisa esses dados e consegue utilizar isso na seleção dos seus animais. E aí, às vezes você fica pensando, tá, mas e quanto que um cordeiro deve ganhar na engorda? Isso depende muito de alguns fatores. Um deles, genética. Se você está criando animais que são geneticamente menores, que chegam num peso final de idade menor, esses animais vão ter um ganho de peso menor. Se você cria animais que são maiores, que chegam num peso na idade adulta maior, esses animais normalmente têm um ganho de peso maior, mas também tem uma exigência maior, precisa ter mais atenção com nutrição. Então, o ganho de peso ele varia um pouco em função da raça do animal, da origem genética do animal, da alimentação que você utiliza, do manejo que você fez desde a escolha da fêmea para a monta, da gestação, logo após o parto. Então, tudo isso vai influenciar no ganho de peso. Mas você deve pensar que um animal na engorda ele deve ganhar no mínimo 200 gramas por dia. O ideal é que ele ganhe 300, 350, 400 ou até mais que isso. Mas isso é um trabalho que você vai fazendo dentro da propriedade, melhorando seleção genética, melhorando a qualidade dos seus animais, nutrição para você chegar a esse ponto. Agora, se você tiver com ganho de peso abaixo de 200 gramas no seu rebanho, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Ou você está com verminose, ou você está com desafio sanitário, ou você está com uma nutrição desbalanceada.
ou você está com um manejo que está interferindo na sanidade do seu rebanho, ou até mesmo a qualidade da água pode estar ruim. E animais que ganham menos peso ficam mais tempo na propriedade. Cada dia que um animal fica na propriedade é menos dinheiro no seu bolso, porque ele está consumindo comida, ele está consumindo manejo, ele está consumindo mão de obra, ele está comendo seu dinheiro. Então, fazendo um resumo geral aqui, você precisa ter um desmame de qualidade nos cordeiros para você conseguir ter uma eficiência no ganho de peso. O momento da recria é muito importante para um cordeiro, que você pode fazer de duas maneiras. Lembrando que se você fizer num pasto, tem que ser de qualidade. E isso vai estender o tempo que o animal fica na propriedade. A nutrição é um fator fundamental para que o animal ganhe peso, porque aquilo que o animal come é o que ele vai converter em músculo, em gordura, em saúde. E se você não tem uma nutrição equilibrada, você não consegue atender isso. E acompanhar o desenvolvimento dos animais, saber qual é a realidade, qual é o ganho de peso real dos seus animais, é muito importante porque isso te mostra se você está tendo falhas, se você está tendo resultado, se aquilo que você está fornecendo está sendo suficiente, se está faltando. Ele vai te direcionar em onde você vai ter que atuar para conseguir melhorar o resultado na sua criação. Engorda é matemática, é manejo e observação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender como ter um bom resultado no ganho de peso, deixa seu like aqui para mim e compartilha esse vídeo com algum criador que possa estar passando por uma dificuldade e não sabe bem aonde, como, o que ele precisa fazer para melhorar seus resultados. Um grande abraço para você. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.